se executa uma pessoa. Ele sabia muito de armas e isso aumentava o preço dele na praça. Por exemplo, ele ia executar uma pessoa, o que ele fazia? Ele fazia um corte no carro para dar o tamanho do ferrolho da arma ali na porta e ele encostava e dava aquele, a gente chama de tiro embarcado, que pouca gente no Rio de Janeiro sabe. Realmente participou da pistolagem do Rio de Janeiro em alto nível, em vários eventos do Rio de Janeiro. Matador, e por ser matador, um bandido. Outrora um policial admirado e respeitado por seus colegas e comandantes, sendo reconhecido por sua bravura e competência, tornou-se um criminoso cruel, impiedoso e temido. Hoje, você conhecerá a história de Adriano da Nóbrega, o Anjo Caído. Nascido em 1977 no Rio de Janeiro, Adriano cresceu em meio à violência e à desigualdade. Aos 17 anos, viu uma operação do BOPE em sua comunidade, algo que o encantou e despertou nele o desejo de ser um caveira. Em 1996, ingressou na PM. Poucos anos depois, concluiu o curso de operações especiais com louvor e, finalmente, tornou-se um caveira do BOPE. No início de sua trajetória como policial militar do estado do Rio de Janeiro, Adriano era respeitado e admirado por seus pares. Seus companheiros de farda que combateram lado a lado com ele destacam a disciplina e coragem de Adriano. Um cara excepcional como combatente. Deixa eu ali ligar essa luz. O cara era um cara que foi... Fizeram no turno dele, né? É, o Nunes, Maristeu. Acho que ele fez 01 no turno. Foi 01, pô, 01. Fizeram no turno dele. 01. No BOPE, enquanto ele estava lá, era um excelente líder. Ninguém puxava pra patrulha não, da equipe dele. Nessa época aí, irmão. Nessa época, os oficiais. Meu irmão. Te dava ali um bico pra trás pra tu não puxar a ponta. Era tudo com eles. Não deixava tu puxar a ponta, ele era um deles. Como teve vários lá. Bruno. Eles são tudo coronéis, né? Aristeu, Bruno, Aristeu, Vinícius, Edson do Mal, né? Edson do Mal. Pô, essa galera aí, os caras eram bravos demais, irmão. O tempo, ou as circunstâncias, porém, foram tornando Adriano cada vez mais violento em seu trabalho. Agora, a tortura e a execução passaram a ser seu principal modus operandi. Adriano chegou a invadir favelas, sozinho, fora de serviço, apenas pelo prazer de combater e matar. Devido ao seu novo modo de agir, ele foi expulso do BOPE e se tornou um policial militar convencional. A transferência do batalhão de elite para uma unidade comum da polícia gerou um efeito oposto ao pretendido pela corporação. Adriano passou a se aproximar cada vez mais do submundo da criminalidade carioca, passando agora a praticar extorsão, execução e outras ilegalidades. Nesta época, Adriano extorquiu um flanelinha, acreditando que este integrava o crime organizado. Após a tentativa de extorsão, o flanelinha o denunciou e acabou sendo assassinado. Na prisão, Adriano foi condecorado com a medalha Tiradentes, por ninguém menos que Flávia Bolsonaro. Mas também, em 2005, o senhor concedeu lá a medalha Tiradentes lá para o Adriano da Nóbrega. O senhor concedeu conservação. O Queiroz, o Adriano e a mãe e a mulher do Adriano ficaram no seu gabinete quantos anos? Te agradeço essa pergunta mais uma vez, porque é mais uma oportunidade de eu, de fato, esclarecer isso tudo. Porque constantemente nós somos... O senhor foi enganado pelo Queiroz? Não fui enganado. Eu vou explicar muito simples. Eu vou tentar ser bastante sintético. Eu sempre defendi policial na minha vida, vou defender enquanto eu vivo for policial. Todos nós aqui temos que ser gratos aos policiais porque aceitam trabalhar nas condições que trabalham no Brasil inteiro para ganhar um salário incompatível com a responsabilidade do trabalho deles. Então vou sempre defender. O que aconteceu nesse caso específico? O Queiroz, lá em 2002 ou 2003, se não me engano, conhecia o Adriano, então tenente Adriano ainda,
de trabalhar dentro de batalhões da Polícia Militar, de fazer o policiamento ostensivo. Eu conheci o Adriano dentro do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, no Rio de Janeiro. Logo na sequência, Graciliano, se vocês puxarem aí, ele foi acusado de ter assassinado um flanelinha, lembra? Numa comunidade lá no Rio. Depois, ele ficou preso por causa disso. E eu conhecia a história dele, que não foi só ele preso, foi ele e as duas patamas que trabalhavam com ele. Se não me engano, eram 10 ou 11 policiais militares junto com eles presos. E eu, como conhecia a história, sabia que eles estavam sendo injustiçados, eu, para marcar a posição, em homenagem ao grande policial que ele sempre foi, eu dei uma medalha de Tiradentes para ele dentro do presídio, dentro do BEP, Batalhão Especial Prisional, lá em Benfica. O senhor levou seu pai, né? E como é que eu conheci a mãe? O senhor levou seu pai, isso aí? Não, nessa não. Eu fui sozinho entregar para ele dentro lá. E para simbolizar o meu apoio, a minha solidariedade a ele e toda a equipe dele. Tanto é que logo depois foram todos inocentados, porque realmente houve uma troca de tiro. Então, em função dessa situação. E nesse momento, Graciliano, o batalhão prisional no Rio estava sendo mudado de lugar. Eles estavam indo para o ponto zero lá em Benfica, onde ficavam presos do Comando Vermelho, traficantes. Eles chegaram no presídio, né, e para tomar água, comer no prato, tinha escrito CV embaixo do prato. A água que eles bebiam vinha do andar de cima onde estavam os traficantes. Então houve uma revolta ali. E a mãe do Adriano e a esposa dele à época eram as líderes que estavam defendendo as famílias de policiais injustiçados, que sempre foi minha bandeira. Eu, nesse momento, trouxe elas para trabalhar comigo, porque tinham identificação com o meu tipo de trabalho, são pessoas honestas, trabalhadoras, e que eu não me arrependo de ter trazido. Agora, não tem nada a ver com o que virou o Adriano depois. Depois, eu acho que, inclusive, foi essa prisão, Graciliano, que deu uma virada de chave no Adriano, que decepcionou ele até a alma, porque ele sempre foi um policial exemplar. Quando passa por uma situação como essa, que fica preso, ele deve nunca me falou isso, tá? Mas ele deve ter pensado o quê? Cara, de matadores de aluguel. Vale a pena, eu não estou justificando, estou explicando a dinâmica de como é que foram as coisas que aconteceram. Ele deve ter pensado, vale a pena eu ficar me esforçando, colocar minha vida em risco para parar numa cadeia por uma coisa uma situação de trabalho, de serviço, com um marginal armado atirando em mim? O senhor pode ser que tenha... Agora, quando ele vai para um outro lado, né, de buscar coisas erradas, eu não tinha mais o vínculo com ele, mas nem por isso eu queria desonrar a mãe e a ex-mulher dele, que separou da mulher também, porque trabalhavam direitinho no meu gabinete sem problema nenhum. Então não tem essa história de Bolsonaro envolvido com milícia, com um grupo de extermínio de morte. Eu desafio, Graciliano, pega aí 100 anos para trás de investigação das polícias federal, polícia civil, qualquer polícia no mundo, aonde tem uma vinculação de Bolsonaro com milícia, em qualquer lugar do mundo. Mas... Adriano, enquanto cumpria sua pena, sentiu-se abandonado pela polícia. E se restava qualquer sentimento de altruísmo e respeito por sua farda, este sentimento foi substituído por raiva, ganância, poder e rebeldia. A combinação perfeita que o transformaria no monstro que o Brasil conhece. Após sair da prisão e retornar ao trabalho de policial, Adriano passou a integrar diretamente no mundo do crime. Passou a fazer segurança de bicheiros, como a da família do famoso bicheiro Maninho, após este ser executado. Além disso, Adriano começou a praticar cada vez mais o serviço de pistolagem e fundou o conhecido Escritório do Crime. O nome Adriano da Nóbrega ganhou os holofotes dos jornais e da grande mídia após o assassinato da vereadora Marielle Franco, no dia 14 de março de 2018. Poucos eram os suspeitos de terem cometido o crime, devido à complexidade e o modus operandi. Adriano, porém, era um dos suspeitos. Futuramente foi descartada a autoria dele. Ironicamente, Adriano tinha como álibi a autoria de um outro homicídio na data em que a vereadora foi executada. Ou para qualquer tipo de polícia, quando o cara chega ali na cena do crime, ele dá uma primeira olhada no que aconteceu e ele tem certeza que há menos de 10 pessoas no Rio de Janeiro que possa dar um tiro daquele e tirar a vida dela. Então você começa a escalonar quem poderia ser. O que acontece? A primeira linha de investigação da polícia era uma linha de investigação que envolvia um vereador do Rio de Janeiro como sendo mandante, e o cara que foi executor era o cara chamado Orlando Curicica, que era um miliciano muito famoso da região de Curicica. O que acontece?
Os caras vão ouvir Orlando Curicica e perguntam pra ele, pô, foi você que fez o crime? E o Orlando começa a perceber que ele entrou no radar da polícia e que a polícia vai acabar acusando ele pelo crime que ele disse que não cometeu. A Vera Araújo, que era jornalista da Rede Globo, passa um dia no fórum e vê o Orlando Curicica falando, cara, não fui eu que tirei a vida da Marielle e do Anderson, não fui eu que fiz isso, vocês querem empurrar isso pra mim, não sou eu. E a Vera Araújo consegue mandar uma carta pro Orlando Curicica, eu li essa carta inteira, o Orlando Curicica responde pra ela assim, velho, não fui eu que fiz isso, quem fez isso, ou foi o Rony Lessa, ou foi o Adriano da Nóbrega, do escritório do crime, porque só esses caras matariam uma pessoa desse jeito. E aí, cara, quando o Curicica fala isso, joga-se na mídia, o Adriano da Nóbrega e o Lessa. E o susto que a Vera Araújo tem é que todo mundo sabia que eram os caras, mas ninguém investigava, não chegava no ponto. A princípio acharam que poderia ser o Adriano da Nóbrega, mas o Adriano da Nóbrega foi absolvido dessa investigação porque, adivinha, ele estava fazendo um outro crime na mesma hora que a Marielle estava sendo executada. Com seu nome em evidência, foi descoberto que o senador Flávio Bolsonaro empregou membros da família de Adriano em seu gabinete. Agora, mais do que nunca, Adriano era atentamente observado e investigado pela polícia e pela mídia. Diante dessa situação, ele fugiu para uma chácara na Bahia. Sua localização foi descoberta, mas não seria simples conseguir capturá-lo. Adriano era um excelente combatente. A Polícia Militar da Bahia acionou o BOPE para realizar a captura. No dia 9 de fevereiro de 2020, Adriano foi morto pelo BOPE da Bahia, no momento de sua captura. A versão oficial alega que ele resistiu à prisão e trocou tiros, mas há quem diga que foi uma queima de arquivos. Nunca saberemos o que de fato ocorreu neste dia, mas uma coisa é certa: Adriano enterrou segredos e nomes consigo. É incalculável o número de pessoas conhecidas e poderosas que, talvez, com uma delação premiada de Adriano, seriam presas. Você está no canal A Mente Criminosa e acabou de conhecer a história de Adriano da Nóbrega, o anjo caído do BOPE. Ajude este projeto e inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo.